Olá, meu nome é Amanda, sou estudante da UFV e inicio aqui a apresentação do meu trabalho submetido ao CIA 2025, intitulado Tratamento de Efluentes por meio de wetlands construídas do tipo Tidal Flow, orientado pelo professor Dr. Alisson Borges e co-orientado pelo Dr. Lucas Lomez. Trago aqui uma breve contextualização sobre o tema. Hoje a crise hídrica é um problema global, ela atinge milhões de pessoas mundialmente, e está atrelado, principalmente a questões de crescimento populacional e também mudanças climáticas. E é um problema que ele é agravado pela poluição de corpos hídricos. No Brasil, isso não é diferente. A gente tem ali um problema de ineficiência do saneamento básico, é um saneamento com efetividade de cerca de 50%. Então, essa baixa efetividade ela vai trazer impactos tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública. A gente tem problemas de eutrofização, contaminação por produtos tóxicos, como metais pesados, e também por patógenos que podem trazer ali várias doenças. Bom, diante desse cenário, vai surgir a necessidade de buscar alternativas para o tratamento de efluentes e alternativas que sejam eficientes e de baixo custo e acessíveis para a população. Então, nesse contexto, vai surgir, assim, as wetlands construídas, que são sistemas artificiais que foram desenvolvidos para simular processos de purificação natural, encontrados, por exemplo, em pântanos. Então, essa remoção de poluentes, ela acontece por meio da associação de processos de ordem física, química e biológica, como processo de adsorção, filtração e degradação microbiológica. Dentre os tipos de wetlands que existem, destaco aqui o Tidal Flow, que é o objeto de estudo desse trabalho. O Tidal Flow é um tipo de wetland que opera de forma vertical, então a gente tem ali uma menor área requerida para implementação, que já é uma vantagem, e ele também vai operar com ciclos de enchimento e drenagem que oferecem a ele uma maior oxigenação do meio e favorece processos aeróbicos. Então, o objetivo desse trabalho é justamente avaliar o desempenho desses sistemas Tidal Flow, e comparar o efeito de fatores como a presença de zeólita e diferentes ciclos de cheio. Bom, para isso foram utilizados 4 reatores construídos em reservatórios PAD e variou-se os fatores de teste. O meio suporte foi utilizado brita e brita mais zeólita e dois regimes, um regime de 8 horas e outro regime de 20 horas. E foram monitorados parâmetros como DBO, DQO, nitrogênio total Cadle, nitrogênio amoniacal total, nitrato, fósforo total, cor e pH. Bom, trago aqui agora os resultados obtidos com esse trabalho. Abordo primeiro alguns resultados gerais que foram obtidos. O primeiro ponto a se destacar é que, embora o afluente utilizado ele possa ser considerado diluído com relação ao que se espera, de um afluente no geral, ainda assim houve diferença estatística entre a entrada e a saída de cada reator, com exceção do tratamento 20B para o parâmetro fósforo total. Outro ponto a ser ressaltado é que houve remoção considerável de DBO, mas essa ainda assim não atingiu a eficiência mínima de 60%, conforme a resolução do CONAMA no 430 de 2011. Com relação aos demais parâmetros, para DQO obteve-se remoções ali em torno de 62% a 66% entre os parâmetros. Para nitrogênio já obteve-se médias um pouco mais baixas, variando ali entre 31% a 37% para o nitrogênio amoniacal total e variando entre 28% a 37% para o nitrogênio total Cadle. E já para o fósforo a gente obteve ali médias um pouco mais baixas, valores mais discretos, variando entre 16% e 24% para os reatores. Sobre o efeito da zeólita, foi observado que os reatores enriquecidos com esse mineral apresentaram maiores remoções, tanto para DBO quanto para cor, e também foi observado diferenças estatísticas para os parâmetros de pH e nitrato. E isso está atrelado bastante ao mecanismo de atuação da zeólita. A zeólita ela é um mineral
de estrutura cristalina e porosa, com elevada área superficial. Então, ela consegue ali reter compostos de sua estrutura, né, removendo do meio e tornando ali também disponível para a atuação de micro-organismos. No processo adsortivo, ocorre uma atração, forças atrativas entre compostos orgânicos, por exemplo, compostos que conferem cor ao meio efluente, grupos cromóforos, que são aderidos à superfície por meio de forças fracas de Van der Waals. E também a gente pode ter ali processos de troca iônica. Por esse mecanismo é feito a neutralização, né, de cátions por meio de cargas negativas na estrutura do meu mineral. Esse processo de troca iônica ele tem sido bastante estudado com relação à remoção de nitrogênio amoniacal. Aqui não foi observado, né, nenhuma diferença estatística, e isso pode estar atrelado também tanto à quantidade de zeólita utilizada, foi utilizado cerca de 4% em massa de zeólita em cada reator enriquecido, e também ao tipo de zeólita, né? Zeólita é um mineral natural, então ocorre ali variações na sua composição, que vai trazer, né, alterações nas suas propriedades. E existem também tratamentos que podem ser aplicados, né, nesse mineral para poder conferir certas características, como maior capacidade de adsorção ou troca iônica. Com relação ao efeito do ciclo operacional, foi observado que os reatores que trabalharam com ciclos menores, tempos de cheias menores, geraram maiores concentrações de nitrato. E isso é um indicativo, né, de um favorecimento do processo de nitrificação, um processo aeróbico que necessita de oxigênio, né, para acontecer. E isso está associado às drenagens mais frequentes que aconteciam nesses sistemas, em detrimento aos sistemas que operaram com ciclos maiores. Os reatores que operaram com ciclos de 8 horas eram drenados 2 vezes por dia, enquanto os reatores que operaram com ciclos de 20 horas eram drenados, né, somente 1 vez por dia. Então, essa drenagem mais frequente favorecia a percolação de oxigênio no meio e favorecia, sim, o processo de nitrificação. Então, é crucial, né, o controle desse fluxo, tanto de drenagem e enchimento do reator, como também com relação, um ponto a se destacar, com relação ao sentido do meu processo, principalmente de alimentação. Na alimentação, uma alimentação ascendente, ela pode levar justamente à expulsão do oxigênio do meio que foi, né, percolado ali durante o processo de drenagem. Então, um fluxo descendente de alimentação pode ser mais interessante, favorecendo ali, né, o aprisionamento desse oxigênio e consequente difusão no meio. Então, a gente pode concluir de forma geral que a eficiência desses reatores está atrelada tanto à composição desse leito, quanto à estratégia operacional adotada, né? Ciclos maiores, ciclos menores, sentido do fluxo de alimentação. Observou-se que a zeólita teve impacto, sim, nos parâmetros, principalmente de DBO e cor, enquanto os ciclos, né, operacionais tiveram influência principalmente no processo de nitrificação, né? Os ciclos menores favoreceram o processo aeróbio de nitrificação. Como sugestão para os trabalhos futuros, deixo aqui a sugestão de otimizar justamente essa quantidade de zeólita utilizada, né, para verificar o impacto nos demais parâmetros que não foram observados aqui, e também, né, atentar-se para o tipo de zeólita utilizado. As zeólitas modificadas podem apresentar melhores performances com relação aos parâmetros. Eu deixo aqui meus agradecimentos ao PIBIC, em parceria com o CNPq, FAPEMIG, e também ao LQA, onde os experimentos foram realizados. Muito obrigado pela atenção, até mais.